pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma dessas nossas lives semanais para destrinchar aí para vocês conceitos básicos e conceitos avançados sobre investimentos. Essa semana não teve nenhum ponto mais polêmico para a gente falar, então nós resolvemos falar sobre dividendos, beleza? Vamos falar sobre dividendos, desmistificar algumas coisas. Eu abri uma caixa de perguntas ontem no TC School. Quem ainda não segue o TC School, @TCSchoolBR. Lá eu peguei algumas perguntas relacionadas a dividendos e trouxe aqui para o professor. Deixa eu ajustar aqui um ponto só, rapidinho. Só um minuto que o Orlando está entrando aqui na live. Você já entrou aqui no Instagram, Orlando? Já. Solicitando aqui a... Solicita aí a entrada, por favor. Solicitando para entrar aqui no Instagram. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando aqui em alguns segundos. Deixa só tu aparecer aqui na minha tela. Beleza, apareceu. Boa. Pronto, então, Orlando, faz uma breve apresentação aí sua sobre a tua formação e experiência e aí pode tocar o barco nos dividendos. É contigo. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. A ideia aqui é a gente fazer uma discussão sobre empresas pagadoras de dividendos, sobre os principais elementos que a gente naturalmente analisa quando avalia uma empresa para dividendos, né? Normalmente, esse tipo de empresa é uma empresa com características de serem empresas mais estáveis, mais maduras, tá? E que normalmente apresentam menor volatilidade ao longo do tempo. E aí eu trouxe algumas informações aqui para poder compartilhar com vocês, para que a gente introduza um pouco essa fala aqui ao longo desses próximos minutos, tá? A ideia principal é a gente discutir mais ou menos o que nós entendemos por dividend investing, né? Normalmente é muito comum se ouvir falar sobre duas outras estratégias de investimento, que é o value investing, que é bastante difundido aí por Benjamin Graham, pelo Warren Buffett, e também o chamado growth investing, né? Que é investimento por crescimento, que é uma outra estratégia também bastante difundida. O dividend investing, que é investimento por dividendos, é uma estratégia que não é nova, ela já data de vários anos, mas que ela é menos difundida por alguns investidores mais conhecidos, digamos assim, como é o value investing e o growth investing. Fundamentalmente, conforme eu demonstro aí nesse gráfico, o dividend investing, que é essa parte cinza mais escura, ela se posiciona entre o value investing e o growth investing. Ou seja, as empresas que pagam dividendos são empresas que, naturalmente, elas têm um fundamento de valor, mas também elas têm um fundamento de crescimento. Então, esses dois componentes, eles acabam influenciando bastante o valor das empresas. A ideia fundamental é encontrar um mix com essas duas características, né? Essa estratégia é bastante interessante, principalmente para aqueles investidores que estão iniciando em bolsa, né? Normalmente eles buscam empresas que são mais consolidadas, empresas mais maduras e que têm aí um tempo maior de mercado. Eu trago um gráfico desde a criação do chamado Divo 11, que é um ETF de dividendos, que ele concentra as empresas pagadoras de dividendos, e eu comparo esse ETF, né, que é um fundo de índice, ao BOVA11, que é o índice de mercado, né, o fundo do índice de Bovespa, que está aí na linha laranja, né? O ETF Divo 11, que é o dividendo, está na linha azul. Então, vocês observaram ao longo dos últimos anos, desde a criação do índice de dividendos lá em 2012, observem que o retorno dele é maior do que o retorno do Ibovespa, que é o índice de mercado, né? Então, isso mostra como as ações que pagam mais dividendos, elas tendem a oferecer aí uma vantagem no que diz respeito a retorno para os investidores. Então, isso acaba representando uma maior segurança quando se fala de investimentos, tá? Eu fiz um comparativo ano a ano dos retornos que as ações
que pagam dividendos oferecem aos investidores. Tá? Então, desde 2006, eu peguei todas as empresas que pagaram algum dividendo ao longo desse período. Aquelas empresas que não pagaram dividendo naquele ano, eu deixei fora da minha análise, que eu queria exatamente comparar como foi o retorno do preço da ação naquele período e como foi o retorno só proveniente do recebimento de dividendo. E aqui eu estou chamando de dividendo todo o conjunto de dividendo, juros sobre capital próprio, tá? Tudo aquilo que seja provento para o acionista. E aí eu destaco, na partezinha azul desse gráfico, o retorno proveniente do preço. Observem que tem alguns anos que o retorno é negativo, né, porque a bolsa caiu naquele ano. E o retorno em dividendos é a partezinha vermelha. Tá? Então, observe que o retorno proveniente só do recebimento de dividendos, ele é sempre positivo e ele complementa o retorno proveniente do preço da ação. Tá? Então, conciliar uma ação que paga dividendos com o retorno do preço que a ação pode oferecer, acaba sendo uma estratégia bastante interessante para os investidores. Tá? Prova disto é que nós temos ao longo do tempo, tá? Só um detalhe aí, o pessoal está perguntando cadê a tela, cadê o gráfico. Nós estamos transmitindo no YouTube também, pessoal. Eu vou colocar esses gráficos para vocês aí nos stories depois. Então, mais importante do que ver o gráfico, na verdade, é escutar a história que está por trás dele. O gráfico é só... Isso, e em seguida, logo após essa questão, né, o Felipe está explicando que no Instagram não vai aparecer os gráficos, tá? Só na transmissão do YouTube, mas o que eu quero compartilhar é o contexto por trás. Então, vejam, ao longo dos últimos anos, a estratégia de investimento por dividendos, ela tem apresentado melhores retornos do que as empresas que não distribuem dividendos, né? Então, o dividendo ele acaba sendo um guia muito importante. Se a gente fizer uma comparação ao longo dos últimos anos, das empresas que distribuíram mais dividendos, e considerando que o acionista ele reinveste esses dividendos nas ações da própria empresa, a gente vai verificar que os retornos provenientes do reinvestimento ele acaba sendo maior, né? Eles são maiores ao longo dos anos. Quando as ações caem, ou seja, quando existe um ano em que o desempenho é pior e que há um retorno negativo das ações daquela empresa, os dividendos tendem a amenizar o desempenho negativo do preço da ação. Tá? Então, a ação desvaloriza, mas os dividendos são recebidos. Normalmente, isso acontece em anos de crises. Por exemplo, como a gente está vivendo agora, em 2020, período de pandemia, várias ações aí negociando abaixo do preço de fechamento, de encerramento do ano 2019. Os dividendos eles acabam oferecendo uma oportunidade muito interessante de os investidores comprarem mais ações por um preço menor, com os dividendos que continuam sendo pagos, né? Algumas empresas reduziram esses dividendos, mas boa parte das empresas continuam pagando dividendos aí nos montantes anteriores, tá? André, e com relação ao risco, existe diferença de risco na tua estratégia de dividendos aí que você usa? Você consegue ver a diferença de risco entre uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos e uma empresa que não é uma boa pagadora de dividendos? Sim. O que é risco, né? O que a gente entende por risco no mercado financeiro, né? Risco é a chance de o retorno esperado ser diferente do retorno realizado, né? Ou seja, você estima um retorno que pode obter com aquele investimento e esse retorno ele pode ser muito diferente, o retorno real pode ser muito diferente do retorno que você estimou lá no início, no momento que fez o investimento. Então, o risco ele acaba refletindo essa possibilidade de volatilidade do retorno ao longo do tempo. Quanto mais volátil, quanto mais dispersos forem esses retornos, mais arriscado é aquele ativo, mais arriscada é a ação. Empresas que pagam dividendos, normalmente são empresas que têm maior volume de lucros, né? Como eu falei, normalmente as empresas que distribuem alto volume de dividendos são empresas mais estáveis, que estão no estágio de maturidade. Elas não são empresas que estão no início de seus ciclos de vida, ou seja, que elas estão em alto crescimento. Então, os resultados são mais estáveis e mais previsíveis. E os dividendos, eles são persistentes, né? Ou seja, normalmente é mais fácil prever os dividendos ao longo do tempo do que seria prever, por exemplo, os lucros, ou do que seria prever o preço da ação. Tá?
Então, essa persistência, ela acaba dando mais previsibilidade ao resultado da empresa, consequentemente, os lucros das empresas são mais previsíveis e os preços balançam menos, porque a empresa ela tem uma frequência de divulgação de lucros. É diferente de uma empresa que no ano apresenta um prejuízo, no outro apresenta um lucro, no seguinte apresenta um prejuízo maior ainda. Então, quando os resultados são muito voláteis desse jeito, os lucros da empresa, né, o resultado da empresa são voláteis, os preços tendem a balançar muito. Tá? Então, isso acaba aumentando o risco para o investidor. Então, de fato, as ações que tendem a distribuir mais dividendos e por mais tempo, elas tendem a ser menos arriscadas. Né? Por isso que elas são chamadas de ações conservadoras, né? Ou seja, de ações defensivas, porque elas oscilam menos. Claro, se o mercado cai, elas caem menos. Mas se o mercado sobe, elas também vão subir menos. Tá? Porque lembre que elas balançam menos, elas oscilam menos. Beleza? Só um detalhe aí antes de passar para o próximo ponto. Essa questão da persistência dos dividendos, ela tem a ver com alguma coisa com relação à clientela, efeito clientela, as pessoas compram aquela ação esperando dividendos, ou é algum outro fator específico? E no teu curso de como escolher e fazer evaluation de empresas com foco em dividendos, você toca nesse ponto específico? Sim, boa. Existe esse chamado efeito clientela. O que é isso, né? Normalmente o investidor por dividendos ele tem um perfil, né? E o perfil dele é buscar por empresas que são pagadores de dividendos e que têm um histórico de pagamento de dividendos. Quando o investidor ele tem esse perfil, ele acaba virando, entre aspas, um cliente das empresas. O que é isso? Ele cria expectativa. Deixa eu só encostar a janela aqui. Todos os caminhões decidiram passar aqui agora. Então, esse cliente, esse suposto cliente, né, que ele vira cliente da empresa pelo recebimento de dividendo, ele acaba sendo, digamos, mais frequente na busca por esse tipo de empresa. Então, ele cria uma expectativa de recebimento de dividendos. Tá? A gente tem algumas empresas que são muito comuns, que são conhecidas no mercado por serem bons pagadores de dividendos. Então, por exemplo, quem gosta de dividendos, normalmente tem Taesa na sua carteira, tem uma BB Seguridade, né, tem bancos, companhia de energia elétrica em geral, né, Engie, etc., que são empresas que pagam altos volumes de dividendos e com bastante frequência. Então, isso cria um efeito clientela. Então, esse cara que compra a ação da Taesa para receber lá 10% de dividend yield por ano, por exemplo, no momento em que a Taesa mudar sua política de dividendos e dizer, olha, nós agora só vamos distribuir 50% dos lucros, por exemplo, e isso vai diminuir o volume de dividendos pela metade. Vai ter alguns investidores que estão comprados na empresa podem decidir trocar ela por outra. Eu vou comprar, por exemplo, Transmissão Paulista porque ela continua pagando 100% dos seus lucros em dividendos. E isso vai me dar mais retorno em dividendos. Então, isso cria o chamado efeito clientela. Por isso que, normalmente, as empresas elas têm essa persistência nos dividendos. Elas sabem disso, elas criam expectativas sobre os seus acionistas e elas mantêm ao longo do tempo esse pagamento de dividendos de forma persistente. Né? Alguém comentou aí no Instagram sobre sinalização. Essa também é uma coisa que acho que é bem importante. Né? Se a empresa, além da clientela, se a empresa reduz o pagamento de dividendos, ela pode sinalizar para o mercado que o bicho está pegando lá, né? O negócio não está tão bom. Exatamente. A gente pode citar também alguns casos que acabam sendo armadilhas de empresas que oferecem um dividendo muito alto de forma pontual, e esse dividendo muito alto, muitas vezes, é para tentar manter a atratividade, né, ou para tentar mostrar para os investidores que a empresa é uma grande pagadora de dividendos, ou que os resultados estão muito bons. Né? Sobre a armadilha, vamos segurar um pouco, que essa é uma das questões que eu recebi aqui na caixa de perguntas. Beleza. Vamos lá segurar para responder ela depois. Beleza. Na tua apresentação. Então, um outro ponto que eu queria falar aqui para vocês, e que normalmente as pessoas me perguntam, é que quando a gente fala em estratégia de investimento por dividendos, existe algumas derivações que podem ser observadas.
Então, por exemplo, eu já recebi muitas perguntas de pessoas questionando se valeria a pena, por exemplo, comprar uma ação só para receber o dividendo e vender no dia ex-dividendos, ou seja, que é o dia seguinte à perda do direito ao dividendo. Só que algumas pessoas não atentam, tá? Ou por desconhecimento ou por falta de atenção, de que o dividendo ele é parte do preço da ação. Então, no dia seguinte à perda do direito, no início do pregão, logo na abertura do pregão, o preço da ação ele é ajustado, teoricamente, pelo valor do dividendo. Tá? Então, por exemplo, aqui no gráfico que eu projeto no YouTube, eu trago um exemplo da própria Taesa, né, ao longo do ano 2018. A Taesa pagou dividendos em 5 momentos ao longo do ano de 2018. Tá? E aí, óbvio, ela anuncia antecipadamente qual é a data a última data com direito para que o acionista esteja com a ação para poder ter direito ao dividendo. E, a partir desse dia, existe o chamado ajuste teórico, né? O preço teórico do fechamento da ação, no dia seguinte, ele é exatamente subtraído pelo valor do dividendo. Então, por exemplo, se a empresa anuncia o pagamento de 50 centavos de dividendos e ela fechou o dia negociando, por exemplo, a R$ 22,00, o preço teórico na abertura do dia seguinte é 22 menos 50, né, 50 centavos, que vai ser 21,50. Esse é o preço teórico. Isso quer dizer que o primeiro negócio do dia vai ser exatamente esse valor? Não, porque toda a abertura e todo o fechamento do mercado funciona por meio de leilão, né? Então, pode ser que o preço inicie muito abaixo disso, ou que inicie até acima disso. Depende do leilão, do apetite que os investidores vão ter ali naquele momento. Teoricamente, as subtrações de preço, elas sempre se igualam ao valor dos dividendos recebidos. Tá? No caso da Taesa, em 2018, ela pagou ao longo do ano R$ 2,80 de dividendos. Somatório só te atrapalhando um pouquinho, Orleans, eu vou comentar sobre esse caso aí da Taesa, mas dando um exemplo da Vale quando acabar a apresentação, beleza? Beleza. Então, existe essa possibilidade de você comprar para receber o dividendo, mas saiba que na venda do dia seguinte o preço pode estar abaixo. Então, pode ser que no dia seguinte essa estratégia não vale a pena. Tá? O que acontece? Ao longo de 2018, a Taesa pagou R$ 2,80 de dividendos e a queda de preço do dia do fechamento, do dia com, né, da data com, para o dia posterior da abertura do mercado, né, a queda de preço, em 2018 foi exatamente de R$ 2,80. Então, veja, o investidor que fez essa estratégia comprando no último dia e vendendo no último dia com direito, né, e vendendo no primeiro dia sem o direito, ele ganhou R$ 2,80 de dividendos, mas perdeu R$ 2,80 no preço. Tá? Esse é um exemplo, claro, é um exemplo, como eu falei, não quer dizer necessariamente que todos os casos vão assim. Quer dizer que nunca é possível ganhar dinheiro comprando no dia com e vendendo na data seguinte. Em alguns casos pode dar certo. Em outros casos, a perda pode ser real, né? Ou seja, você pode ter queda maior no preço do que o recebimento de dividendos. Então, o que é importante o investidor saber é que existe o ajuste teórico do preço. Há a possibilidade, obviamente, de se conciliar isso com outras estratégias, com proteção, com opção, com, enfim, uma série de outras questões que podem vir a valer a pena. Mas é importante o investidor estar atento de que existe esse ajuste teórico no dia seguinte. Então, só fazer isso não é viável na maioria das vezes. Quer falar alguma coisa de Vale? Não, por enquanto nada sobre a Vale. Você terminou a apresentação? Vamos terminar, a gente entra nas perguntas e eu comento sobre ela. Tem mais duas telas só que eu gostaria de mostrar para vocês. É o seguinte, primeira tela... Lembrando, quem está no Instagram, eu vou postar tudo isso aqui no Story, beleza? Só escutem a história por enquanto. Mas descrevendo para o pessoal aqui do Instagram, o que eu trago aqui? Fundamentalmente, o que eu fiz? Olha, como é que eu escolho qual empresa para dividendos é mais interessante para a minha carteira, tá? Há uma série de fatores, tá? Não basta só olhar para o dividendo maior que a empresa pagou. Então, por exemplo, eu fiz um levantamento sobre o dividend yield, né, que é o rendimento de dividendos,
nos últimos anos. Então, por exemplo, eu peguei os últimos 10 anos. As empresas que pagaram dividendos ao longo de todos os últimos 10 anos. Então, quando eu pego esses dividendos e calculo qual foi a média do dividend yield, tá? Eu consigo encontrar uma série de empresas que têm dividend yield superior a 4%, por exemplo. Tá? Eu estou pegando aqui 4% como parâmetro com o seguinte racional. Hoje, a nossa taxa de juros, a Selic, está a 2% ao ano. Óbvio, eu não posso comparar a ação de dividendos. A ação ela é um ativo de renda variável, então existe um risco maior do que renda fixa. Eu estou tomando como parâmetro o dobro. Tá? Então, eu peguei 4% aqui, aleatoriamente, 4% que é o dobro da renda fixa. Para eu assumir, para eu tomar o risco da renda variável, então, por exemplo, eu estou exigindo o dobro do retorno que a renda fixa me ofereceria ali, tomando como parâmetro a taxa de juros 2%. Então, por exemplo, a gente tem 10 empresas que, ao longo dos últimos 10 anos, tiveram dividend yield médio superior a 4%. Tá? A gente tem, por exemplo, o caso da Taesa, que eu comentei, que o dividend yield médio dela chega à casa dos 10% nos últimos 10 anos. Então, por exemplo, quem deteve a ação da Taesa ao longo dos últimos 10 anos, em média, tem recebido 10% de retorno nesse período. Eu fiz esse filtro olhando para os últimos 5 anos, tá? Então, muitos desses nomes se repetem. Então, a gente vai ter lá Taesa, AEST, Banrisul, Banco do Brasil, Banco ABC, Engie, nos últimos 5 anos, Hering, Itaú Unibanco, tá? Então, por exemplo, são empresas que têm dividend yield superiores a 4% nesses últimos anos, tá? E, óbvio, para a escolha da empresa não basta só olhar para isso, e é isso que a gente discute lá ao longo do curso, tá? Para a empresa pagar dividendo, ela precisa ter lucro. E não basta ela ter lucro só esse ano, eu preciso que ela tenha lucros persistentes, contínuos ao longo do tempo. Eu quero comprar uma empresa para receber dividendos e passar algum tempo com ela. Esse algum tempo são vários anos. Para que eu fique, de fato, sendo remunerado pelos dividendos que a empresa paga. Não adianta comprar uma empresa que não tenha bons fundamentos, que me pague um dividendo muito bom nesse ano, que no ano que vem ela tem um desempenho pífio, não me pague dividendos e ainda tenha uma desvalorização enorme no preço da ação, exatamente porque os dividendos, os fundamentos dela piorou. Tá? E aí, a última tela que eu trago são as previsões de dividendos que as empresas tendem a pagar para os próximos anos. Então, por exemplo, isso aqui é uma média das previsões dos analistas, não sou eu quem estou fazendo a previsão. Tá? Então, eu fui lá numa base de dados, capturei todas as previsões disponíveis para as empresas que são cobertas pelos analistas, tá? E peguei qual é a média de dividendo que os analistas preveem para aquele ativo, né, para aquela ação. E aí eu tomei como base, para calcular o dividend yield, o preço no encerramento de 2019. Tá? Mas por que encerramento de 2019? Porque foi um ano anterior a todo esse problema que a gente teve de pandemia, de queda de preços. Eu tentei considerar o normal anterior, né? Não gosto muito desse termo novo normal, então eu não quis usar esse novo normal. Então, se eu olhar para o preço atual, quer dizer que o dividend yield ainda é maior. Mas como eu estou fazendo uma projeção de longo prazo, eu quis considerar um período no qual a gente não tivesse pandemia. Mesmo considerando isso, é possível verificar uma projeção de dividend yield bastante interessante para uma série de ativos. Né? A gente tem aqui, na tela, eu listo aqui mais de 20 empresas que têm dividend yield projetado para 2021, tá? Superior a 4%. Então, por exemplo, a previsão para o dividend yield da Brasil Agro é próximo a 10%, assim como da Vale, assim como da Taesa, assim como da Transmissão Paulista. A Tupi tem uma projeção de 8,1%. Tá? Isso quer dizer que a empresa vai pagar exatamente isso? Não, né? Como eu falei, isso são projeções, representam médias que os analistas que acompanham essas empresas projetaram, considerando o preço final de 31 de dezembro de 2019, então a gente teria esse parâmetro. Tá? E só para fechar, eu trago ali embaixo, no finalzinho da tela, alguns números de projeção de
de benchmarks, né, que são referências para a renda fixa. Tá? Então, por exemplo, a inflação prevista para 2021, ela gira em 3%. O dólar previsto para o final de 2021 é de R$ 5,00. Considerando o preço de hoje para os R$ 5,00, isso representaria um retorno negativo de 4,8%, né, um decréscimo. Tá? A previsão da Selic para o final de 2021 é 2,5%. Consequentemente, a poupança prevista, como a 70% da Selic, vai girar ali algo em torno de 1,8%. Então, vejam, eu finalizo aqui esse ponto mostrando que a gente tem muitos ativos com retornos que superam aí, pelo menos que são aproximadamente o dobro de muitas referências para renda fixa no país. Mais uma vez, fazendo um alerta, isso é renda variável, isso é investimento a longo prazo. Sem esquecer também que, além do dividendo, que aqui é o que a gente está olhando, a ação ela pode apresentar valorização ao longo do tempo e também oferecer o ganho de capital para o investidor. Então, esses são os principais pontos que eu queria trazer aqui, Felipe, para a gente discutir, tá? E aí eu passo para você para capturar algumas perguntas aí do pessoal para a gente fazer a discussão. Beleza. Ornelas, deixa nessa tela anterior, por favor. Pronto. Beleza, valeu. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas que eu recebi aqui no Instagram do TC School, né? Nós abrimos uma caixa de pergunta ontem. Quem ainda não segue o TC School, segue lá, @TC School BR. Nós vamos ter muito conteúdo educacional para todo tipo de investidor, todo perfil de investidor. Lançamos também o canal do YouTube do TC School, né? Vocês podem ver lá, o link está no nosso perfil. Eu vou pegar a pergunta que eu recebi agora no Instagram. Deixa eu ver aqui. Se vocês tiverem pergunta, pessoal, manda na caixa de perguntas aqui. E quem quiser saber mais sobre o curso de dividendos, como montar a carteira de dividendos, que indicadores vocês olham para analisar dividendos, como é que você faz valuation, inclusive, por fluxo de caixa descontado com foco em dividendos. Fica ligado que no story aqui eu vou colocar um link para vocês falarem com o Diego sobre uma condição especial que nós temos para esse curso, beleza? Deixa eu pegar aqui. O pessoal mandou a pergunta no chat, mas no chat perde, galera. Manda na caixa de pergunta que tem interrogação aqui. Maria já falou que tem um texto no TC School explicando as datas importantes dos dividendos. Isso é bem legal, é bem importante olhar isso. Professor Ailton, lá do Pará, gente boa demais. Perguntou aí, deixa eu ver aqui a pergunta dele. Existe algum estudo que fala sobre a relação entre os dividendos e valor do mercado? Quanto maior a distribuição de dividendos, menor valor do mercado, alguma coisa assim? Sim, tem, Ailton. Obrigado pela pergunta. Tem, tá? Quando a gente fala de estudos e de evidências, é bem legal a discussão no contexto de identificar qual é a característica do mercado, tá? Então, por exemplo, muito da literatura internacional toma como referência o mercado norte-americano. Lá nos Estados Unidos, os dividendos eles não são obrigatórios, como aqui no Brasil, tá? Tem um dividendo mínimo obrigatório, e a gente tem uma diferença no que diz respeito ao perfil da empresa que distribui dividendos. Eu tenho um artigo, inclusive, que foi publicado com o Lucas Nogueira, que a gente investigou essa relação entre valor e dividendos aqui no Brasil, e a gente identificou que há uma relação positiva e significante, ou seja, empresas que distribuem dividendos de forma persistente têm uma tendência de valorização maior. Eu não atribuo esse resultado única e exclusivamente ao fato de a empresa pagar o dividendo, porque, óbvio, a empresa que distribui dividendos, ela acaba não retendo lucro para crescimento. Tá? Uma parte do lucro que ela poderia reter para crescer, ela está devolvendo para o acionista. Porém, os dividendos eles são um indicativo de solidez da empresa. Se a empresa está pagando dividendo, é porque ela tem lucros. Se ela paga de forma persistente, contínua ao longo do tempo, é porque ela tende a ter lucros contínuos ao longo do tempo, que remete a bons fundamentos. Ainda, aqui no Brasil, as empresas que são classificadas como empresas de crescimento são aquelas que tendem a pagar mais dividendos. Mais uma vez, a atribuição dessa relação, a justificativa dessa relação, se encontra nos fundamentos da empresa. Quais são as empresas que mais crescem? Aquelas que têm melhor qualidade nos fundamentos. Tá? Então, o pagamento de dividendos é um guia muito interessante para
os fundamentos, a qualidade dos fundamentos da empresa. Um elemento está relacionado ao outro, tá? Por isso é que é importante identificar a empresa pelos fundamentos, tá? E não pelos dividendos. Não basta só olhar para o dividendo e investir na empresa. O caminho contrário, identificar a empresa que tem fundamento sólido e investir olhando para os dividendos, porque isso vai fazer com que ela tenha saúde suficiente para poder continuar pagando dividendos grandes ao longo do tempo. Boa, existem vários mitos sobre os dividendos, inclusive, que não vale a pena investir em dividendos, que a empresa não cresce e tal, e com esse curso vocês vão aprender a avaliar essas empresas com metodologia científica, com dados científicos, sem terraplanismo, sem chutes. Vocês vão aprender tecnicamente como identificar essas melhores oportunidades, empresas que pagam bons dividendos e que crescem ao mesmo tempo. Eu vou pegar aqui uma pergunta, Orleans, agora é do YouTube, Camille Ballarini. Ela foi minha aluna aqui na especialização de educação financeira da UFPB. Especialização que eu fui professor para professores da rede pública. A gente levava educação financeira para os professores. Camille disse que viu uma previsão da Selic para o fim de 2021 a 5,25. É normal ter previsões tão diferentes, assim, não tem a ver exatamente com dividendos, mas acaba afetando o processo de análise, porque a Selic também influencia as empresas. Né? Sim, sim. Principalmente a depender do setor. Então, por exemplo, dois setores que são talvez os dois principais pagadores de dividendos no Brasil são os setores financeiro, principalmente bancário, e de energia elétrica. Esses dois setores são diretamente afetados pela taxa Selic. Os bancos, porque a Selic é a base para o spread bancário, né? Ou seja, se a taxa de juros básica cai, a tendência é que o spread bancário também caia, e a energia elétrica, porque são empresas que são altamente endividadas. Né? Então, o CAPEX dela, o investimento em ativos, é muito alto por conta das concessões que elas fazem, construção de hidrelétricas, etc. Quando a taxa de juros cai, favorece as empresas, porque aí a despesa financeira cai. Né? O que tem acontecido esse ano, muitas empresas do setor da energia elétrica têm tido aumento de lucros por conta da queda da taxa de juros. Tá? A diferença, Camille, nas previsões, ela é comum, tá? Porque, mais uma vez, previsão é uma estimativa, né? Ou seja, cada profissional estima com base em um fundamento que ele acredita que é mais adequado. Então, é provável, é comum que haja diferenças entre as previsões, tá? Essa previsão que eu falei para vocês, que eu peguei aqui, que é de 2,5%, ela é proveniente do relatório Focus, que é um relatório que o Banco Central publica semanalmente, onde ele traz a mediana da previsão de uma série de economistas, tá? Se eu não me engano, algo próximo a 70 economistas que ele consulta semanalmente. Então, a expectativa desses economistas, a mediana, está em 2,5%. É provável que se encontre estimativas diferentes, tá? Eu não cheguei a ver ainda uma previsão de 5,25%. Para 5,25%, assim, para a gente dobrar a taxa de juros até o final do ano, assim, muita coisa ruim, digamos assim, deveria acontecer, né? Desemprego disparar, inflação subir, coisa do tipo, mas é possível sim que haja essa diferença, tá? Eu combino com o Orleans sempre lives curtas, não, vamos fazer 15 a 20 minutos, mas o cara quer dar um curso todo numa live, acaba falando muito e dando muita informação, mas vocês estão aproveitando bem, então isso aqui importa. Eu vou pegar agora uma pergunta aqui de Marco Silva. Ele pergunta, para o pequeno investidor, o dividendo faz sentido, uma vez que é muito pouco os rendimentos? Eu vou já dar minha visão aqui, antes de Orleans falar. Todo mundo começa pequeno, Marcos. Eu gosto sempre de dizer isso, devagar e sempre. Quando eu comecei a investir, eu não vi, meu patrimônio não cresce, não sai do lugar, o que é isso? Os dividendos caem, mas não dá para comprar nem um cachorro-quente na esquina. Eu comecei a perceber, eu não sou um cara que foca muito em dividendos, eu foco mais em crescimento. Apesar de Orleans mostrar aí para vocês que dá para ter os dois, mas eu foco muito mais em empresas de crescimento, casos de turnaround e coisas desse tipo. Orleans foca muito mais em dividendos. Quem está no YouTube, galera, deixa o like aí. Quem está aqui no Instagram, envia essa live para todo mundo aí no aviãozinho. Eu vim começar a perceber um efeito bom de dividendos na minha carteira, eu acho que em 2017.
chegou um tempo que eu olhei, caraca, recebi isso tudo dividendos, parece que esse negócio faz sentido, só que eu comecei a investir em 2010, eu acho, 2009 ou 10, 2017 é que eu fui começar a ver uns dividendos significativos, mas, recapitulando, eu foco mais em empresas de crescimento do que em dividendos. As minhas empresas costumam pagar poucos dividendos, né? Minha carteira até um dia desse era basicamente só Drogasil e Magazine Luiza, pagam quase nada de dividendos. Então, devagar e sempre, você vai pegando os dividendos, reinvestindo, como ele mostrou aqui na live. Reinveste o dividendo para aproveitar os juros compostos a seu favor. Exato. Tem um comentário sobre isso? Não tem muito segredo. O dividendo, no início, ele obviamente vai começar pequeno, tá? Mas a tendência é que ele cresça, né? Então, acho que a regra é essa. Poucas pessoas começam a investir com valores muito altos. E aí, obviamente, que a tendência é que os dividendos sejam em menor volume, mas a gente tem que lembrar as comparações. Por exemplo, eu não posso esperar ter 50% de retorno em dividendos em um ano. Isso é pouquíssimo comum, tá? Exatamente por essa razão que o retorno é menor, porque a tendência é que o risco envolvido no investimento de empresas sólidas pagadoras de dividendos seja menor. Tá? Para ter retornos de 100%, ganhos aí que sejam dobro, isso é possível com ações que são mais arriscadas. Então, a conta ela não fecha. O risco ele é equivalente ao retorno. Tá? E quando eu falei que eu não via efeito dos dividendos, mas por outro lado eu vi o meu patrimônio crescer muito com a valorização das empresas, né? Eu vi o patrimônio crescer forte e os dividendos crescerem devagarzinho. Então você tem essa escolha. Você pode até montar uma carteira balanceada com empresa que tem um potencial forte de crescimento, que paga bons dividendos. Empresas também têm um potencial maior de crescimento, mas que ainda não estão pagando dividendos. E aí uma hora essa empresa vai deixar de crescer e vai distribuir muitos dividendos. Essa é a minha expectativa com a Drogasil, por exemplo. Eu espero que um dia, eu acho que isso vai acontecer, e talvez isso não demore, eles vão parar de crescer, vão parar de investir em novas lojas, e aí geração de caixa forte para pagar dividendos. Essa é a minha visão sobre o Drogasil. Exatamente. Tem uma pergunta, na verdade, duas perguntas. Quer falar alguma coisa? Não, tem uma pergunta aqui também, depois dessa eu posso fazer ela. Sobre fundos imobiliários? Isso. Então tem duas. Tem uma aqui no chat e tem uma de Jonas também falando sobre FIIs. Dividendo de empresas ou rendimento dos FIIs? Qual compensa mais? As ações podem valorizar mais, né? Ele está perguntando isso. Olha, os FIIs, que são os fundos de investimento imobiliário, né, eles são bastante interessantes também pela renda passiva que eles oferecem. Normalmente, como funciona, né? Você compra uma cota de um fundo imobiliário desse e mensalmente esse fundo imobiliário ele vai pagar um dividendo que é, entre aspas, o aluguel que ele recebe e divide para os cotistas. Tá? É uma possibilidade, eu particularmente já tive fundo imobiliário lá atrás, no início da minha história como investidor, mas não tenho mais hoje, não tenho nada contra, tá? A vantagem que eu acho da ação é exatamente a expectativa de valorização por conta do crescimento da empresa, tá? Converge um pouco aí com o que o Jonas está falando. Então, existe essa possibilidade de valorização. E nem todas as empresas pagam dividendos mensais, tá? Alguns bancos pagam dividendo mensal, Itaú, Bradesco, Banestes. Não é muito comum a empresa pagar dividendo mensal. Algumas empresas, elas fazem pagamento de dividendos até de forma anual. Tem empresa que paga uma vez no ano. Então, por exemplo... A Sanepar anuncia e você fica na expectativa o ano todo, com um monte de dividendo a receber, só recebe no ano seguinte. No ano seguinte, exatamente. Então, os dividendos agora de 2020, ela vai pagar provavelmente em junho de 2021. Então, às vezes, isso cria uma ânsia, uma aflição muito grande no investidor, isso, obviamente, no início, mas o que eu costumo dizer quando for em 2021, você vai receber um dividendo e já vai ficar na expectativa de receber o próximo. Então, conforme a carteira de investimentos ela cresce, isso cria um fluxo. E tem investidor que quer ter esse fluxo, por exemplo, quer receber dividendos para poder ter uma renda passiva que ele vá utilizar no seu dia a dia, pagar uma escola do filho, coisa do tipo.
Para esse tipo de investidor, de fato, as ações podem não garantir mensalmente esse pagamento, então os FIIs podem ser uma alternativa. O que é importante nesse contexto é a diversificação da carteira, né? Não só com FIIs, não, como o Felipe já falou, não só empresas de investimento, de pagamento de dividendos, tá? Até mesmo ativos de renda fixa, por exemplo. A diversificação é que vai estar de acordo com o perfil de cada acionista. De preferência, eu prefiro as ações, né? Hoje eu só tenho ações na minha carteira. Nós falarmos que nós temos ações, eu nunca tive FII nem pretendo ter. No momento, pode ser que ano que vem eu mude essa opinião, ou amanhã eu mude essa opinião. O importante é que vocês entendam o conceito das coisas, entendam o efeito da diversificação, é importante diversificar o risco, é importante diversificar as fontes de receita. Vocês me vêm falando de análise fundamentalista sempre, né? E Orleans também, vocês vêm ali falando de análise fundamentalista sempre. Acham que a gente só faz isso, mas não, a gente faz até trade nós fazemos. A gente fica fazendo day trade e tal, trade toda hora. Orleans até alavanca. Essa crise aí agora ele deu uma alavancada forte. Eu não gosto muito de fazer alavancagem, eu alavanco com derivativos bem eventualmente. Então, eu só diria que não forte, mas só alavancada. O importante é vocês entenderem o conceito das coisas e decidirem o que é melhor para vocês. Quem está no YouTube, deixa o like, lembra de deixar o like. Quem está aqui no Instagram, deixa um coraçãozinho aí e manda live para todo mundo. Estamos nos encaminhando aqui para o fim, vou pegar as últimas perguntas. Tem uma que eu tinha anotado aqui da caixa de perguntas do TC School. Quem não segue o TC School, lembrando, @TCSchoolBR. E quem quiser fazer o curso de como analisar empresas que têm potencial de valorização e têm potencial de gerar renda passiva com dividendos, se liga aí que nós vamos colocar na story o link para falar com o Diego. Diego vai explicar tudo como funciona e qual é a condição especial que nós temos para quem assistiu a live. Diz a ele aí que assistiu a live e ele vai desenrolar uma coisa boa para vocês. Sobre os bancos, Orleans, os bancos são impedidos de pagar dividendos agora, né? Dividendos extraordinários, dividendos altos, como eles pagavam antes, mensalmente e tal, até o final do ano. Será que ano que vem a gente deve ter um acúmulo aí de dividendos nos bancos ou acha que não? Ou acha que essas provisões, de fato, vão se materializar em não entrada de caixa para os bancos e, de fato, eles não vão conseguir pagar dividendos no futuro? Olha, eu creio que sim, os bancos vão voltar a pagar, né? Hoje existe uma restrição aos dividendos obrigatórios, então os bancos estão pagando limitados ao dividendo obrigatório, né? Aquilo que a legislação impõe. Normalmente é 25% dos lucros, e normalmente os bancos distribuem ali algo em torno de 50%. O Itaú distribui um pouco mais, né? Tem distribuído aí, nos últimos 3 anos, a média é 75% do Itaú. Esses últimos trimestres, né, o que a gente tem visto? Os 2 primeiros trimestres, os lucros dos bancos caíram em torno de 40%. Isso quer dizer que os bancos tiveram um menor volume de receita? Não. Caíram porque eles aumentaram a provisão, né, ou seja, a provisão para crédito de liquidação duvidosa, aquele que possivelmente o cara que tomou o crédito e não vai pagar. Então, eles aumentaram por conta da pandemia nos 2 primeiros trimestres e hoje a gente já vê nos principais bancos do mundo a redução dessa provisão. A gente teve divulgação já dos resultados dos bancos nos Estados Unidos. Os bancos reduziram pela metade as provisões para a perda que eles estavam fazendo nos 2 primeiros trimestres. Isso já era esperado. CEOs, CFOs já haviam comentado, tanto o Banco do Brasil como o Itaú, Bradesco, de que a previsão naquela época era de que no 3º trimestre essas provisões para perda fossem ser reduzidas. Isso vai fazer com que os lucros do banco cresçam significativamente em relação aos 2 primeiros trimestres de 2020. Então, isso vai acumular um volume de lucros que o banco vai ter que decidir o que fazer com ele. É pouco provável que esses bancos reinvistam todos esses lucros, porque eles já têm um plano de investimento que consome ali metade dos lucros. É pouco provável que eles consumam esse excesso retido como investimento. Então, é muito provável que eles distribuam. E essa redistribuição provavelmente virá em 2021, quando essa restrição acabar, né? Uma restrição no Conselho Monetário Nacional para todos os bancos, para que eles para que houvesse a garantia de liquidez dos bancos.
O que a gente tem ouvido falar também por alguns CFOs dos bancos? Por exemplo, o Banco do Brasil, Bradesco, eu ouvi os CFOs e CEOs falando que ainda não haviam sentido os efeitos da Covid sobre os resultados do banco. Ou seja, o volume de inadimplência não havia disparado. Próxima semana, o Bradesco vai fazer a publicação do seu resultado, né? Vai iniciar a publicação dos bancos brasileiros. A expectativa também é essa, de que os lucros voltem a crescer com a redução das provisões e que haja uma manutenção dos níveis de inadimplência, tá? Que foi observado no primeiro e no segundo trimestre. Existe uma expectativa que talvez essa inadimplência aumente no quarto trimestre deste ano, tá? Por conta do fim do auxílio e por possível desaquecimento da economia, talvez, mas a previsão até o momento é de que os lucros vão voltar a crescer e que o ano que vem os dividendos devem voltar gordos, porque os bancos vão pagar os do ano de 2021 mais o saldo de 2020. Vamos para umas perguntas rápidas agora, pergunta e resposta rápida, Orleans. Na verdade, as perguntas que eu anotei aqui, que o pessoal mandou no TC School, @TC School BR, lembrando, sigam lá, até já foram respondidas, né? Investir em dividendos é bom para todo perfil, isso aí já foi respondido. Dá para você mesclar uma empresa que cresce e paga dividendo, o Orleans falou muito bem disso aí. Tem uma que não foi respondida. Deixa eu falar do caso da Vale antes. A Vale, ela distribuiu dividendos recentemente, né? Se não me engano, nesse dividendo específico, eu acho que deu uns 4% de dividend yield. Tu lembra quanto foi, Orlando? Esse último dividendo da Vale? Em torno de 4%. Em torno de 4% de dividend yield. O Orlando mostrou aí para vocês que o dividendo, quando a empresa passa da data X, né, que é a data que você tem direito a receber dividendo, o preço da ação cai proporcionalmente ao dividendo, né? Então a ação ajusta a série toda. A ação vinha nessa série aqui de subida, pagou isso aqui de dividendo. Então a série é ajustada para refletir esse pagamento de dividendo, tá? Então, mas a Vale vinha num momento bom. Eu imaginava que a ação ia continuar subindo, independente do dividendo. O que é que eu fiz? Isso é uma especulação, certo, pessoal? Porque tem esse ajuste. Mas o que é que eu fiz? Eu comprei um monte de ações da Vale só para pegar esse dividendo. Como eu achava que a ação ia continuar subindo, independente disso, não tinha um gatilho ali para fazer a ação cair. Eu podia ter tido azar de Trump falar alguma coisa, Bolsonaro falar outra e a ação cair. Se caísse mais que 4% ali, eu ia perder até o dividendo que eu ganhei, né? Mas eu resolvi assumir esse risco. Então, comprei as ações da Vale, ganhei os 4% do dividendo, a ação ainda subiu no dia, acho que não lembro quanto subiu, mas eu acho que eu saí aí com um ganho adicional ainda de 0,5%. Então, ganhei os 4% do dividend yield, mais 0,5% do ganho de capital. Então, saí em um dia, de um dia para o outro, saí com um ganho de 4,5%. Beleza? Como foi dentro do clube, eu não paguei nem imposto de renda. Foi uma operação que nós fizemos dentro do clube. Então, nem imposto de renda nós pagamos. Beleza? Então, dá para fazer essas coisas, mas é uma atividade especulativa, porque pode acontecer alguma coisa e a ação cair. Para final, tem um aqui, ó, mas ainda de Enoch. Não sei se você está vendo aí no Instagram. Ele pergunta aí: não seria melhor a empresa investir todo o seu lucro, já que os dividendos são descontados do preço da ação? É melhor, depende do que a empresa vai fazer com o lucro, tá? Em um país mais, digamos que há menor proteção ao investidor, como é o caso do mercado brasileiro, tá? Onde a gente tem problemas de assimetria de informação, onde a gente tem abuso de poder de controlador, a gente tem uma porrada de casos aí no mercado, a gente poderia citar aqui talvez uns 100 casos aí de tanto problema que tem. O pagamento do dividendo, ele acaba sendo uma garantia para o investidor de que o retorno do capital dele vai ser realizado. Então, a forma de o investidor monitorar a gestão, tá? Então, tem muito investidor que prefere o recebimento desse tipo de fluxo de caixa para que ele decida o que fazer. Então, por exemplo, eu nunca retirei
da minha conta na corretora nenhum dividendo para gasto, para comprar um carro, para comprar nenhum tipo de outro ativo que não ações. E eu nunca compro necessariamente as ações da mesma empresa. Tá? Então, por exemplo, se eu recebo um dividendo da Itaúsa, não quer dizer que necessariamente eu vá comprar as ações da Itaúsa. Eu reinvisto os dividendos, mas eu decido comprar, para a minha estratégia, aquela ação que está mais descontada naquele momento ou que cabe na minha estratégia de risco. Por exemplo, se eu digo que na minha carteira a posição máxima que eu vou ter é 20% de uma ação, então se eu já tenho 20% de Itaúsa, eu não vou comprar mais dela, eu vou comprar, sei lá, uma Sanepar, vou comprar uma Engie ou qualquer uma outra empresa que eu julgo que vale a pena. Então, eu como investidor interessado nos dividendos, eu prefiro receber e decidir o que fazer do que, por exemplo, aquele lucro ficar dentro da empresa. E aí existem algumas questões de governança, por exemplo, a empresa ela pode fazer um mau uso daquele recurso, tá? Por exemplo, vou citar um caso que não é necessariamente este, mas um caso de questões que tem muito questionamento ao longo do tempo, que é o caso da Grendene. A Grendene ela tem um caixa bilionário, né, ela tem cerca de 2 bilhões de reais em caixa, que ela não pode distribuir como dividendos. Aí existe, de fato, uma restrição legal, porque esse dinheiro é proveniente de incentivo fiscal. Mas até hoje, ao longo de vários anos, a Grendene ainda não decidiu o que fazer com esse caixa. Durante algum tempo, ele deu um rendimento muito interessante quando a taxa de juros era alta, porque ele está aplicado basicamente a CDI, Selic, CDI. E hoje, com Selic, CDI a 2%, esses 2 bilhões de reais rendem muito pouco. Né? E, com frequência, a gestão da empresa é questionada sobre o que fazer com esse dinheiro. Se a empresa vai ter, na época questionou se ela ia comprar uma participação na Alpargatas ou não, se ela vai comprar alguém, até hoje se faz esse questionamento. Então, particularmente, eu acho que 2 bilhões de reais hoje investidos a CDI, por exemplo, seria muito ruim. Eu, como acionista, preferiria ter esse dinheiro na minha mão como dividendo para eu decidir o que fazer com ele. Tá? Então, tem algumas outras questões por trás. Então, não é regra. Ainda tem um fator de que, dependendo do caso, não faz sentido a empresa reter todo o lucro. Se a empresa não tem projetos de investimento que valham a pena investir todo o lucro, só uma parte dele, a empresa vai reter uma parte do lucro e distribuir o resto. Então, para fazer sentido a empresa reinvestir o lucro no lugar de distribuir, ela tem que ter projetos de investimento que a taxa de retorno esperada seja maior do que o custo de capital próprio. Então, se eu tenho um custo de capital próprio do acionista, do investidor de 10%, o retorno esperado dos meus investimentos é de 9%, distribuir o lucro é melhor. Não faz sentido eu reinvestir esse lucro todo. Beleza, Orleans, acho que era isso. A live era para ser de 20 minutos, acabou sendo quase 1 hora. Foi uma bela aula aí para quem acompanhou, para quem assistiu. Para quem não pegou no começo, nós vamos deixar salvo no IGTV, no YouTube do TC também. Vai estar lá no YouTube do TC, no IGTV aqui, no meu IGTV, e eu vou também colocar no YouTube do TC School. Lembrando, TC School, @TC School BR. Quem quiser saber mais sobre como escolher as melhores empresas pagadoras de dividendos, que tem potencial de valorização, e saber como fazer o valuation dessas empresas para comprar empresas baratas e vender as caras, se liga no story que eu vou colocar o link para vocês saberem da condição especial para comprar esse curso. Beleza? Então, Orleans, as últimas palavras aí contigo para se despedir da galera. Bom, pessoal, agradecer aí a você, Felipe, e ao pessoal do TC School aí, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês têm feito aí. Deixar também a mensagem aí para o pessoal de que tem muito do que a gente falou aqui, tem texto lá no TC School, tá? Tem até texto meu que está lá acessível de forma gratuita, armadilha de dividendos, que tem lá falando sobre o dividend investing, as possibilidades de estratégia, e quem tiver mais interesse aí, busque lá pelo curso, tá? O Felipe já falou aí, o curso está lá disponível para vocês na plataforma TC School, e a ideia é que a gente troque uma ideia aí ao longo do tempo para ir formando essa educação financeira aí e identificando empresas sólidas para rendimento. Beleza? Quem acompanha no YouTube, o link para saber da condição especial do curso vai estar na descrição do vídeo. Para quem acompanha aqui pelo Instagram, se liga no meu story, fala com a nossa equipe aqui, diz que acompanhou a live e vai ter uma condição especial para vocês comprarem esse curso, beleza? Então, obrigado aí a todos pela presença e até semana que vem. Valeu! Valeu, turma!